22 já há 2 semanas. Na semana passada nós fomos até o versículo 10. Hoje a nossa intenção é falar do versículo 11 ao versículo 22 e assim dar sequência ao estudo e exposição sistemática, versículo por versículo desta carta. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 11 a 22. Peço que você abra e deixe aberta a sua Bíblia nesse texto, para que nós possamos então assim, dirigidos por ele, meditar e ser edificados pela palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Versículos 17 e 18 dizem assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que Deus assim continue a nos abençoar pela exposição da sua palavra. Amém. Nós temos diante de nós aqui uma pergunta que, tanto pela última música que nós cantamos, como também pelas palavras do Rafa, nesse último momento, nos fazem justamente o ponto inicial, o ponto de preparação para o texto que está diante de nós. Alguns momentos da nossa vida são momentos extremamente chaves, nos quais nós não conseguimos achar alguma coisa que Deus tenha feito, e assim a nossa vida acaba oscilando, tanto em alegria, quanto em disposição, quanto ao fato de nós estarmos preparados e prontos para servir ao Senhor. Em alguns momentos nós fazemos uma retomada da história que nós temos em Cristo e demora um pouquinho para nós acharmos alguma coisa que Ele tenha feito e que tenha sido grandiosa e que tenha sido algo extraordinário e que a gente assim se lembra para todo sempre. O que nós temos diante de nós aqui é mais ou menos a mesma situação que estava diante do filho mais velho, daquele pai que teve um dos seus filhos pedindo a parte dos bens que lhe cabia, na história que Jesus contou, lá em Lucas capítulo 15, e assim ele parte para o mundo. Nós conhecemos essa parábola como uma parábola do filho pródigo. E o que é mais interessante nessa parábola é que os dois filhos estavam perdidos, o que foi e o que ficou. E sabe o que nos chama a atenção em relação ao filho que ficou? Um dia ele chega para o pai dele e diz assim, na história que Jesus contou: pai, eu sempre estive aqui com o Senhor, mas o Senhor nunca me deu nem um cabritinho sequer para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Agora esse aí, esse teu filho, ele não chamou de irmão, mas ele disse, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens de formas horríveis, o Senhor acolhe de volta e ainda manda matar para ele o novilho cevado, aquele carneirinho que era especial para uma visita ilustre do tio
profeta, um rei, um sacerdote. O que me chama a atenção nessa fala é justamente o fato de que aquele filho mais velho diz assim: o Senhor nunca me deu um cabritinho sequer. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes nós percebemos que Deus tem feito coisas na vida de muita gente. E algumas vezes isso faz com que a gente pergunte para nós mesmos: o que será que Deus fez por mim que chega aos pés desse grande ato desempenhado em favor de outras pessoas? A gente se sente assim quando nós ouvimos falar, por exemplo, de testemunho de curas. E nessa época a gente fica pensando: algumas pessoas da minha família podem ter ficado doentes também, e eu posso ter orado por elas, mas Deus não as curou, como curou as outras. Eu também um dia estive em dificuldades financeiras, orei, e Deus não abriu portas como Ele abriu para outras pessoas. Às vezes eu pedi algumas coisas para o Senhor, e eu percebia que outras pessoas também pediam, e isso me incentivava a pedir mais, mas até agora isso não veio. Por que será que às vezes nós nos sentimos assim? E eu gostaria de usar esse ponto inicial justamente para direcionar você para o ato mais grandioso já feito por Deus na história da humanidade, que é a salvação. Você já pensou na salvação como o feito mais extraordinário que Deus já fez? Porque senão nós vamos acabar com aquele filho mais velho e imergir a nossa vida diariamente num poço de ingratidão. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele filho mais velho da parábola se auto-intitulava injustiçado por nunca ter recebido nada parecido. Mas existe um dado naquele texto, que depois, se você quiser conferir lá em Lucas capítulo 15, também é bastante interessante. E esse dado é o seguinte: quando aquele filho mais novo chega diante do pai e pede para o pai dividir os bens e pegar a parte dele, o pai divide esses bens de maneira igual para os dois. Você vai ver lá em Lucas capítulo 15, o pai lhes repartiu os haveres. Ou seja, não foi o filho mais velho, ou melhor, não foi o filho mais moço apenas que levou a sua parte. O filho mais velho também, naquele momento, se tornou proprietário da parte dele. Entretanto, na vida dele ele não conseguia ver isso. E a interpretação dessa parábola que eu considero mais interessante é justamente o seguinte: se o pai é Deus, o filho mais velho representava os fariseus, que já eram históricos na fé e tinham conhecimento, e o filho mais moço representava aquela parcela da população para a qual eles não prestavam muita atenção, mas que também vinha e seguia Cristo Jesus. Então, o que a partilha dos bens significa? Isso eu acredito que eu gastei bastante tempo pensando nisso, e pegando também opiniões de outras pessoas, e lendo livros de gente boa que escreve sobre esse assunto, e a conclusão foi uma só: se o pai é Deus, se o filho mais velho são os fariseus, se o filho mais moço são as pessoas daquela parcela esquecida da população, que os próprios fariseus chamavam de pecadores, então a partilha dos bens só pode significar uma coisa: que os dois filhos não souberam usar. Aquele presente, irmãos, é a graça de Deus. Por quê? Porque se eu entendo como filho mais novo que a graça é uma maneira de libertar a minha vida e fazer aquilo que passa pela minha cabeça, eu estarei sendo um libertino e não uma pessoa liberta. Se eu entendo a graça como sendo algo que me leva a fazer só o que me passa pela cabeça, sob o pretexto de que Cristo me perdoará, eu não estou sabendo fazer uso dessa graça. E se eu não olho para a graça como filho mais velho, eu não consigo achar nada igual em nenhum momento. Porque se o meu olho não está na graça, o meu olho está nos bens e em tesouros nessa terra. E se eu não sou tão abastado nesta terra, com muitos tesouros e muitos bens, eu me considero uma pessoa que não foi abençoada por Deus de modo nenhum. Irmãos, a riqueza, a maior de todas as riquezas é a graça de Deus. O problema é que quando eu penso em Deus e eu penso em graça, o meu coração não está preparado para olhar para essa graça da forma que Deus a apresenta. E por isso, às vezes, eu me sinto mal. Eu me sinto não amado. Eu me sinto esquecido. Por que a graça de Deus é algo tão grandioso? E em Efésios capítulo 2, Paulo responde essa pergunta de dois jeitos. A primeira, porque a graça de Deus é uma libertação.
é uma libertação de si mesmo. E em segundo lugar, porque a graça de Deus une coisas que antes viviam separadas. Nós já falamos dessa primeira parte do capítulo 2 nas 2 últimas semanas. E não quero pregar novamente o que já foi pregado, mas apenas para que haja esse contexto claro na nossa mente. A graça de Deus é maravilhosa, porque a partir dela os meus olhos são abertos para aquilo que eu sou, para as coisas que eu faço, e as explicações que eu não tinha sobre a minha própria pessoa, em momentos nos quais eu agia impulsivamente e não conseguia sequer, no mínimo, descrever aquilo que eu fazia. A graça de Deus me explica por que eu sou assim. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz assim: nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Tudo aquilo que eu fazia era motivado por motivações pecaminosas. Tudo aquilo que eu fazia antes não era aceito por Deus, porque não tinha a motivação correta, que era a glória de Deus. Tudo aquilo que eu fazia sem Cristo Jesus era algo que não trazia glória a Deus, era algo que trazia glória a mim mesmo. Eu entendia a religião e a aproximação de Deus como uma forma de justificar a minha própria vida diante de Deus, alegando que eu fiz isso e eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo apenas para mostrar o quanto eu sou uma pessoa que merece coisas da parte de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo termina esses versículos dizendo: é pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, as pessoas se gloriariam nelas e em si mesmas. Mas como é pela graça, não existe motivo nenhum para se gloriar. Como eu fui salvo pela graça, tudo aquilo que eu fazia antes diante de Deus não era aceito. Mesmo que eu tivesse entregado o meu corpo para ser queimado, entregasse todos os meus bens para dar aos pobres, entregasse a minha própria vida, sem amor a Deus e glória a Deus, isso não tem nenhum valor. É um barulho que é ouvido no momento e depois cessa e ninguém se lembra mais dele. Essa era a minha vida antes de Cristo Jesus. Eu procurava em todas as coisas, inclusive no aspecto religioso, uma forma de aproximação de Deus baseada nos meus próprios méritos, e eu vivia assim. E como alguém que sempre tem um conceito elevadíssimo sobre si mesmo, eu me julgava merecedor de muito mais do que eu tinha. Maior de todos os perigos, mas que o homem já nasce com ele. Nós nos julgamos mais merecedores porque nós temos um conceito muito alto sobre nós mesmos. E isso é muito interessante, meus irmãos, aproveitando o clima que nós estamos, o clima frio. Quando eu consigo levantar cedo para vir à escola dominical no frio, eu me sinto muito bem. E eu olho para as pessoas que não vieram dizendo assim: estava gostosa a cama hoje? Ah, eu sabia. Porque é só as pessoas que são muito crentes que elas vêm na igreja mesmo de manhã, até acontecer de eu mesmo faltar. E aí, quando eu faltar e as pessoas vierem me contornar, eu sempre vou ter uma desculpa maravilhosa. Mas o ponto é o seguinte: confissão de culpa e de erro não fazia parte da minha vida. Então, eu sou o melhor porque eu venho nas reuniões que ninguém vem. Eu sou o melhor porque eu estou em todas elas e não tenho nenhum tipo de falta. Eu sou o melhor porque eu estou na chuva, eu estou no sol. Mas se acontecer uma falta, eu uso tudo aquilo que eu já reuni antes, dizendo: o ano tem 52 domingos, em 51 eu estava. Você quer me julgar pelo que eu não estava? Mas o ponto é que diante de Deus, quando você tropeça por um mandamento, você tropeçou por todos. É Tiago 2,10. Uma coisa que nós estamos dizendo continuamente aqui, porque estamos expondo Tiago. Então, diante de Deus, irmãos, a forma de justificação não pode ser baseada em méritos, porque nós nunca teremos todos os méritos toda hora, em todo momento. E a graça de Deus faz com que pessoas que não conseguiriam se aproximar de Deus, hoje se assentando junto com Ele em lugares celestiais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a graça de Deus me mostra a minha real situação. Eu nunca me enxerguei como a graça de Deus me enxergava. Eu nunca me enxerguei na vida como uma pessoa tão má e tão necessitada do amor como a palavra de Deus me apresenta. E por isso eu vivi ingrato, porque eu sempre achava que eu não deveria, que eu não tinha tudo aquilo que eu tenho. E a graça, meus irmãos, é o maior de todos esses presentes, porque a graça de Deus me ensina isso. E em segundo lugar, que é o ponto nosso hoje,
a graça de Deus é maravilhosa porque ela reúne no mesmo corpo múltiplas mentes, múltiplos contextos, múltiplas situações financeiras em um só corpo, em um só espírito. A graça de Deus é maravilhosa porque quem está debaixo da graça de Deus terá os mesmos resultados e as mesmas características. E isso é maravilhoso porque novamente, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita para um público que era extremamente diverso. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita para uma cidade, Éfeso, que se localizava na Ásia Menor, mas ao mesmo tempo que ela tinha incidência judaica, ela também tinha incidência de povos oriundos da própria cidade, de cidades vizinhas, que não foram educados na lei, que não conheciam os profetas, que nunca até então tinham ouvido sobre o Antigo Testamento, mas viviam debaixo de uma filosofia, viviam debaixo da asa dos seus pensadores e guiavam suas vidas por aquele meio. E aí o que o Evangelho fez? Reuniu todas essas pessoas e transformou a mente de todas elas em uma só. E é isso que é grandioso no Evangelho. O Evangelho é maravilhoso por isso. E eu, desenvolvendo esse segundo ponto, dos versículos de 11 a 22, gostaria de dar para você 2 subpontos desse ponto, para que a gente possa então colocar essas coisas em termos mais claros. Primeiro ponto, versículos de 11 a 16. Segundo ponto, versículos de 17 a 22. E como que nós vamos fazer isso? O apóstolo Paulo está no versículo 11 dizendo algo que precisa ser lembrado por todos nós. Porque ele usa aqui nesses versículos de 11 até 17 as palavras perto, longe, perto e longe, perto e longe, implicando em dizer que Deus alcançou os que estavam perto e alcançou também os que estavam longe. Agora, isso não significa que os que estavam perto eram aqueles que por acaso já eram denominados cristãos, e aqueles que eram longe eram aqueles que não poderiam ser. Muito pelo contrário, ele está aqui dizendo o seguinte: existe um povo para o qual foi revelada a lei, existe um povo para o qual foi revelado os oráculos de Deus, e esse povo era o povo judeu, o povo que recebeu a lei, o povo que vivia debaixo de uma aliança. Esse povo recebeu o privilégio de ter neles a revelação do único Deus verdadeiro, e por causa disso, esse povo começou a partir da sua própria pessoa a espalhar essa mensagem por todo mundo conhecido. E por essa razão existiam aqueles de quem o Evangelho estava perto e aqueles de quem o Evangelho estava longe. Mas o que diz o versículo de número 13? Agora, em Cristo Jesus, os que estavam longe foram aproximados. Isso significa dizer o seguinte: muito embora nós vivamos num contexto onde o Evangelho está perto de nós e existam pessoas que vivem longe desse Evangelho, o Evangelho é o ponto de convergência de toda a humanidade. Toda a humanidade é explicada por causa do Evangelho. E aqui eu quero desenvolver isso tanto biblicamente quanto historicamente. Por exemplo, num determinado ponto, você já pode ter ouvido, por parte de algum especialista em história, de que até mesmo os povos vizinhos a Israel tinham histórias a respeito de um dilúvio, tinham histórias a respeito de uma lei. Muitos estudiosos vão dizer o seguinte: os 10 mandamentos e a lei de Êxodo 20 até 22 não era uma particularidade dos judeus, mas existia também o Código de Hammurabi, que era pelo menos 4.000 anos mais antigo do que os 10 mandamentos. Ou seja, viver por uma lei, dizendo que essa lei foi trazida sobrenaturalmente por um Deus, não era algo que só os judeus falavam, mas todas as nações vizinhas da Palestina falavam também. Se você observar o que os persas dizem sobre o dilúvio, é que os nomes persas são nomes muito difíceis, então eu não vou lembrar aqui o nome de Deus, mas eles afirmam também que existia um Deus soberano que inundou a terra com uma chuva sem tamanho que durou um tempo longo por causa da ira que esse Deus havia demonstrado por toda a terra. Uma história que no Antigo Testamento nós conhecemos, a história de Noé. Se você for observar, todos esses capítulos da história do Antigo Testamento são contados de outras formas, com outros protagonistas, por outros povos que viviam ali ao redor. Mas é exatamente por isso, irmãos, que Deus foi tão soberano e tão maravilhoso em revelar o Evangelho para aquela parte. Você não deve se surpreender em ter contato com essa informação. Sabe por quê? Porque, geograficamente, Israel e a Palestina é um lugar extremamente privilegiado.
diabo. Se você olhar o mapa mundi, você vai perceber que não existe nenhuma porção de terra que tem contato com 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. Pois a Palestina está próxima da Europa, está próxima da Ásia e está próxima da África. É por isso que os israelitas foram perdidos. Se você olhar o mapa mundi, você vai perceber que essa localização geográfica é única. Só um pedaço de terra no mundo inteiro faz contato de fronteira com 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. E esse pedaço é a Palestina. Isso significa que o mundo inteiro é explicado por um pedacinho de terra que é desse tamanho. Se nós pegarmos a extensão territorial do município de Itapeva, o desenho de Itapeva no mapa, caberia ali pelo menos umas 5, 6 Palestinas. Mas ao mesmo tempo, aquele pedacinho de terra é o pedacinho de terra que explica toda a humanidade. E sabe por que isso acontece? Porque, irmãos, o Deus de Israel não é um Deus restrito a uma localização só. O Deus de Israel é o Criador do universo, é o Criador de toda a terra. E quando essa mensagem era pregada, o que se podia perceber? Todo tipo de barreira e de separação, seja ela geográfica, seja ela ideológica, seja ela religiosa, começava a cair. Quando o cristianismo avança na sua força e no seu poder, não existe mais judeu e grego, não existe mais gentio e aliança, não existe mais nenhuma separação, mas existe um povo, um só corpo e um só rebanho. E sabe o que me incomoda hoje em dia, quando nós pensamos em Evangelho? Nós começamos a separar o Evangelho justamente por ideologias, justamente por etnias e justamente por todo tipo de separação que é própria do nosso mundo. Se você for observar as igrejas que têm surgido no nosso país, principalmente, você vai perceber que o Brasil tem igrejas para todo tipo de classe social. O Brasil tem igrejas para surfistas, o Brasil tem igrejas para quem gosta de metal pesado, no sentido de música, de trash, como se diz assim na linguagem do rock. Você vai ter igrejas até mesmo para os homossexuais. Você vai ter igrejas para quem torce para um determinado time, você vai ter igreja para quem vive numa determinada parte da sociedade, e quando você vai até essas igrejas, existe um estigma étnico extremamente forte, como quem diz assim, essa igreja é uma igreja voltada para essa classe social. Essa igreja é voltada para esse grupo. Quando eu estiver lá e eu não fizer parte do grupo total, eu não faço parte, portanto, da igreja. E sabe qual é a dificuldade em relação a isso, irmãos? É que nós acabamos construindo igrejas de acordo com a nossa própria orientação. Nós acabamos não construindo igrejas que derrubam muros, mas construímos igrejas que levantam muros. E uma das coisas que fazia com que esse problema acontecesse era a pluralidade de etnias e ideologias que eram presentes no mesmo ambiente. A carta de Paulo aos Efésios, como eu disse, foi escrita para um povo que tinha conhecimento da lei, os judeus, e um povo que nunca tinha ouvido falar em lei, que eram aqueles que eram próprios daquela cidade. Mas aí o Evangelho chegou para os 2 grupos, e os 2 grupos passaram a habitar no mesmo lugar. E de repente, algumas questões começaram a aparecer, porque aqueles que viveram educados na lei do Antigo Testamento insistiam para que aqueles que eram oriundos de outras classes fossem circuncidados, assim como eles foram também. E quando Paulo trata esse problema, aqui nesse ponto, ele vai dizer no versículo 11: lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, mas agora vocês foram aproximados. Isso significa que o Evangelho de Deus, concentra em Cristo, é o Evangelho que une. Irmão, sabe o que isso quer dizer em termos práticos? É só você pensar na disposição das igrejas que nós temos aqui na nossa cidade. E sabe, uma das coisas que mais me preocupa em relação a essa disposição é que nós restringimos as igrejas ao bairro onde elas se localizam. Nós restringimos a igreja à população que mora nos seus entornos. Nós não somos uma igreja para o reino, nós somos uma igreja para o bairro. E isso é perigoso. E isso não é bíblico, porque isso é construir barreira.
porque isso é construir muro, porque isso é agir em desfavor do Evangelho. É claro que, como nós estamos localizados neste ponto, nós temos responsabilidade para com todas as pessoas que moram aqui perto de nós. Mas você se vê, por exemplo, chegando nessa igreja e o diácono na porta com uma pranchetinha, anotando as pessoas que entram, e de repente ele para você e diz assim: você mora no Parque São Jorge? Não, eu moro em outro bairro, então desculpa, procura outra igreja. Essa igreja é só do Parque São Jorge. Eu estou sendo bem absurdo, não é para os diáconos fazerem isso, mas ao mesmo tempo é a mentalidade que nós acabamos criando, é a mentalidade na qual nós estamos inseridos, e isso, meus irmãos, é um problema sério, porque isso significa que a minha mensagem é uma mensagem restrita a um tipo de público, a minha mensagem é uma mensagem restrita a um grupo social. O Evangelho não é isso. O Evangelho derruba barreiras. Por quê? Porque o ponto do Evangelho é denunciar a corrupção que existe em todo homem e que faz do homem exatamente o que ele é em termos de práticas pecaminosas, em termos de prática de vida. Todo homem sem Deus é um homem que vive escravizado ao seu próprio desejo, ao seu próprio coração, e todas as formas pecaminosas nas quais ele está envolvido são apenas um reflexo, são apenas uma evidência de que essa corrupção mora dentro dele. Pode até ser que os problemas sociais que nós encontramos no nosso bairro sejam um pouco diferentes dos que a gente encontra em outros bairros, mas a fonte de todos eles é o pecado que mora dentro do coração do homem. Nós não estamos aqui pregando contra um pecado em específico, mas nós estamos aqui explicando para o mundo por que existe isso. E a nossa pregação nesse sentido é extremamente inclusivista, porque ela chama todo homem ao conhecimento de Cristo, dizendo: eu sei porque você é assim, eu sei porque você é assim, eu sei porque você faz isso, eu sei porque as coisas na sua vida são como estão, ou estão como estão, e são como são. O Evangelho, meus irmãos, é exatamente isso. O Evangelho diz no versículo 14 aqui: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo destruiu todo tipo de barreira que nos impedia de nos aproximarmos do Pai. E Cristo também destrói todas as barreiras que nos impedem de nos aproximarmos dos outros. E se eu e você temos vivido um Evangelho exclusivista no que diz respeito à pregação, nós estamos vivendo um Evangelho, meus irmãos, cômodo, mas que não é o nosso Evangelho transformador. Se nós começarmos a limitar a nossa ação por bairros, por necessidades e por classes sociais, nós estaremos incorrendo um sério risco de construir uma igreja com o nosso gosto, com a nossa cara, mas não com a cara do Evangelho. O que eu acho mais impressionante dentro desse relato de Paulo é que pessoas tão diferentes em termos de pensamento no Evangelho encontram-se unidas pela mesma mente de Cristo. E aí eu gostaria de desafiar você a olhar em volta, não aqui somente, mas olhar em volta e perceber que tipo de relacionamento eu desfruto com as pessoas que vivem no Evangelho assim como eu. O meu Evangelho é um Evangelho para todos, para todas as mentes, para todos os corações, ou apenas para aquelas mentes que eu julgo mais adequadas ou mais apropriadas para serem ouvidas. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se você é judeu ou se você é grego. Não importa se você sempre conheceu o Evangelho ou está conhecendo o Evangelho agora. Mas o Evangelho é o mesmo e tem os mesmos efeitos. E a primeira coisa que acontece quando você está debaixo do Evangelho é derribar os muros. É por isso que o Evangelho é tão maravilhoso. Irmãos, esse não é um problema tanto de Éfeso, da carta aos Efésios, mas se você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, você vai perceber que em Gálatas o problema era exatamente esse. Existiam pessoas que estavam presas a um cerimonialismo, ao passo que outras achavam que a graça era uma liberdade que capacitaria você a fazer o que você quisesse, a hora que você quisesse. E o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 5: para a liberdade foi que Cristo vos libertou.
Então jamais entrem novamente em julgo de escravidão. E sabe o que isso significa? Isso significa, irmãos, que em Gálatas o problema era mais ou menos assim. Existia uma ala da igreja que achava que as leis do Antigo Testamento ainda não tinham sido cumpridas plenamente em Cristo e por isso eles estavam presos ao cerimonial. E até uma coisa importante de explicar isso: o Novo Testamento não veio para anular o Antigo, mas todas as ordenanças rituais e em termos de dieta, de comida, pode comer isso, não pode comer aquilo, são coisas que se cumpriram totalmente em Cristo. Por quê? Porque o objetivo da lei não era apenas uma conformação externa, mas era também uma obediência interna. Quando a Bíblia diz para você não adulterar, ela não está falando apenas do ato, mas ela está falando do desejo também. Foi o que Jesus disse: se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já adulterou. Isso significa que cumprir a lei também é cumpri-la de modo interno. Não adianta uma conformação externa com um coração que não foi transformado ainda. Então o ponto não é anular o Antigo Testamento, mas é entender errado e submeter essa avaliação apenas à forma que eu consigo enxergar, sem que isso toque no meu coração. Existiam pessoas que interpretavam assim a lei, lá em Gálatas. E também existia naquela igreja pessoas que não ligavam em aspecto nenhum para a lei. O nome técnico para isso é antinomiano, é aquele que é contra a nomos, ou a lei, a norma. Então as pessoas viviam como elas achavam que elas tinham que viver, e é isso aí. E quando você tem esse tipo de divisão dentro da igreja, é natural que aconteça o seguinte: quem pensa desse jeito vai para um lado, quem pensa do outro jeito vai para o outro, e duas novas igrejas surgem. Mas quando Paulo lida com esse problema em Gálatas, ele chama aqueles irmãos para o seguinte ponto: por que é que vocês estão querendo de novo ser escravos de uma coisa que vocês já foram libertos? Então tratem de unificar a mente de vocês e vivam juntos. Cisma e todo esse tipo de coisa que pode acontecer dentro de uma igreja jamais será benéfico para o Evangelho por causa disso. Nós estamos construindo muro, nós estamos construindo barreiras. Nós estamos dizendo que o meu Evangelho não serve para um determinado grupo. E isso precisa ser ensinado, e isso precisa ser vivenciado por nós também, irmãos. Até porque essa mesa é a mesa do Senhor. E essa mesa é prerrogativa de todos aqueles que são servos do Senhor. E não é sem razão que lá em Apocalipse você vai ver a descrição da multidão que estará aos pés do Cordeiro do monte, como sendo pessoas de toda tribo, toda raça, toda língua e toda cor. Existe até um cântico bem antigo mesmo que a gente canta aqui, dizendo: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Isso significa, irmãos, que nós, quando pensamos no Evangelho, estamos pensando nisso. E uma segunda aplicação que eu queria fazer em relação a esse primeiro ponto é justamente pensar assim: existe algum grupo social na sua mente que você julga incapaz de receber e de viver pelo Evangelho? Eu confesso para você, algumas vezes a gente vê os trajes de algumas pessoas e aquilo passa uma ideia tão intensa de rebeldia, de uma coisa assim que choca tanto a gente que a gente pensa assim: meu Deus, esse aqui não tem Cristo que cure, né, usando o popular. Mas isso nada mais é do que uma forma de expressão de uma vida que ainda não se encontrou dentro de uma necessidade. Eu conheci essa necessidade, então eu posso chegar para ela e dizer assim: tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está fazendo, não encontra nenhum tipo de resultado, porque você não vive seguro, você não vive feliz e você não sabe explicar as coisas que acontecem ao seu redor. Eu quero te chamar a uma vida capaz de fazer isso. E aqui eu não quero entrar no mérito da discussão, mas eu sei que dentro da nossa igreja, eu não digo esta igreja, mas dentro da nossa denominação, existem muitas questões que ainda não estão fechadas, as pessoas têm várias opiniões. E a questão de piercing e tatuagem, por exemplo, é um ponto assim que ainda não tem opinião fechada. Nosso Supremo Concílio, por exemplo, ainda não definiu pode, não pode, serve, não serve. Mas só o fato de a gente falar sobre isso, de a gente mencionar esse assunto, já traz à mente barreiras. E uma vez eu estava conversando com um menino lá da Betânia que me procurou, e eu só estou contando essa história porque eu já contei lá e ele sabe, entendeu? Não é nenhuma fofoca, não. É uma história que o povo lá já conhece.
Um dia, num culto, eu contei essa história para eles. Eu disse assim, um menino me procurou dizendo assim, pastor, o que o senhor acha de eu fazer uma tatuagem? E eu quero dizer para você que ele não fez a tatuagem. Não porque eu cheguei lá e dei um estudo bíblico para ele que prova que pode ou não pode, mas eu disse para ele o seguinte, cara, o que é que você quer com essa tatuagem? Você quer fazer essa tatuagem por quê? Você acredita que de todas as perguntas que eu podia fazer, essa era a única que ele não tinha se preparado para responder? Ou melhor, ele respondeu dizendo uma coisa que todo jovem, todo adolescente diz, sei lá. Por que você quer? Sabe o que é o pior? As pessoas vivem assim, sem base nenhuma, mas elas continuam vivendo dessa forma. Por que você faz isso? Ah, sei lá. Mas você ainda continua fazendo? Sei lá. Com esse sei lá, aquele menino olhou para mim e falou assim, tá bom. Entendi. E com isso, eu não quero que você saia daqui pensando se é certo ou se não é certo, mas eu quero que você saia daqui pensando exatamente isso. Por quê? De onde que vem esses pensamentos todos que você tem? De onde que vem esse estilo de vida que você tem buscado propor para você mesmo e para as pessoas ao seu redor? Por que isso tudo? No Evangelho você entende por quê. As pessoas estão precisando de algo que as faça abrir os olhos para uma vida não mais escravizada dentro de si. Esse é o ponto. Você precisa entender que seguir o impulso do seu coração nunca é uma coisa boa. Nunca é uma coisa boa. E é exatamente aí, meus irmãos, que nós temos o segundo ponto. Eu sei que eu gastei muito tempo no primeiro ponto, mas agora que o contexto já foi dado, a gente pode passar de uma maneira mais rápida por ele. O versículo 17 diz que o Senhor Jesus veio e ele evangelizou a paz para os que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Isso aqui que é interessante. Ele evangelizou paz aos que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Isso significa que você pode ter crescido ou não num ambiente onde o acesso ao Evangelho era fácil. Isso significa que você pode ou não ter nascido num ambiente onde a pregação do Evangelho era uma coisa que você conseguia facilmente ouvir. Mas isso não anula a sua necessidade de paz. E essa paz não é essa questão interior, não. Mas essa paz é aquilo que Paulo diz lá em Romanos, que a gente consegue em Cristo Jesus, no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que existem pessoas por aí que se vestem ou não se vestem, que usam ou não usam, que querem ou não querem, mas uma coisa não se pode negar: existe uma dívida com o Rei dos Reis, e essa pessoa precisa de algo que a faça entender que essa dívida existe e tomar uma providência em relação a isso. É para quem está longe e é para quem está perto. E a graça de Deus é maravilhosa por causa disso também. Ela não deixa você se enganar com relação a isso. Porque paz, meus irmãos, não é uma coisa que você pode fingir que tem. Se você entrou aqui, está olhando para mim, está olhando para as pessoas ao seu redor, mas não está em paz, você sabe disso. E mais importante, Deus sabe disso. Paz não se negocia, paz não se esconde, paz não se fabrica. Quem necessita, sabe que necessita. Por mais que lá na porta a gente pergunte, tudo bem? E você aperte firmemente a mão das pessoas dizendo, tudo ótimo! Deus sabe que não está, quando não está. E Deus sabe também nos momentos em que a nossa consciência nos acusa, porque tem alguma coisa diante dele que nós ainda temos que resolver. E a boa nova do Evangelho é essa. Para você que vive assim e estava longe, e para você que vive assim, mas está perto, Cristo evangelizou paz. E essa paz, meus irmãos, Jesus mesmo disse, eu não dou como o mundo dá. Eu não dou essa paz para que você simplesmente passe uma borracha lá no seu passado e finja que não existe. Mas eu te dou um meio de você se libertar de uma vez por todas de toda a origem do mal na sua vida, que é o seu próprio coração. Quando você entender isso, você estará em paz com Deus. E olha só o resultado, versículo 18. Por ele, ambos, os que estavam longe e os que estavam perto, temos acesso ao Pai em um Espírito. E assim, meus irmãos, já não sois estrangeiros, já não sois peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos.
nós somos a família de Deus, a família da paz, a família das pessoas que vivem em paz com Deus. A pergunta nessa noite que nós temos que fazer não é se está tudo bem e tranquilo na sua casa. A questão é a seguinte: você está em paz com Deus? Você vive em paz com Deus? Você está aqui para você tentar se convencer que está sem estar? Você está aqui atendendo ao convite de alguém, atendendo à solenidade do evento que nós temos hoje, que é a questão da ceia, mas tudo isso para você tentar mascarar uma sensação de paz que você não está sentindo? A questão aqui que é preciso perguntar é justamente essa: como é que você está nesse sentido? Você vive em paz ou não? E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele tem um clamor especial para pessoas que se encontram nessas condições. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso é o que você precisa. E é isso que o Evangelho oferece. Ele pode oferecer uma cultura diferente, mas se ele não oferecer paz com Deus, ele não está oferecendo o Evangelho. Pode até ser que você seja uma daquelas pessoas que procura a igreja por aquilo que gosta de ver dentro dela, por aquilo que é mais a sua cara ou não. Mas uma coisa eu digo para você: isso não garante paz com Deus. O seu coração é enganoso. E se esse é o seu caso, o Evangelho oferece para você acesso ao Pai em um Espírito. Tem ainda algumas coisas aqui que nós vamos continuar falando na semana que vem, mas eu gostaria de encerrar, meus irmãos, repetindo o que diz o versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Não é para você sair daqui pensando se estava longe ou se estava perto, mas é para que você saia daqui pensando o seguinte: eu já tenho essa paz, eu já vivo debaixo dessa paz, porque senão ainda há necessidade de uma reconciliação com Deus. E esse é um momento extremamente adequado para que nós façamos isso. E eu gostaria, meus irmãos, que nós orássemos nesse momento, nos preparando para participar da ceia do Senhor, e assim, que a nossa oração diante do Senhor seja essa oração de paz, seja essa oração rogando ao Senhor que Ele evangelize isso, a nossa oração nessa noite. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, nos preparando para esse momento? Querido Deus e Pai, nosso coração diante do Senhor está extremamente aberto, porque o Senhor sonda o nosso interior. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe o que nós fizemos. O Senhor sabe a situação na qual nós estamos vivendo hoje. E eu te louvo, Pai, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que uma vez que o Senhor sonda o nosso coração, há uma resposta ao que nós temos passado no Evangelho. O Senhor sabe que a nossa necessidade real, Pai, é uma necessidade de paz. E sendo assim, nós precisamos correr e abraçar o Evangelho. Abra, Deus, os olhos e os ouvidos do nosso coração, para que esta mensagem penetre e derrube todos os muros que foram construídos. O primeiro, o muro de inimizade contigo mesmo. E o segundo, o muro que me impede de aproximar-me das pessoas que vivem perto de mim, oferecendo o Evangelho como a única resposta efetiva à verdadeira necessidade de todos os homens. Tudo isso eu te peço, Pai, porque num dia eu precisei dessa mensagem, e hoje que vivo dentro dela, o Senhor me deu a oportunidade de pregar a outras pessoas que também precisam. Fortalece o teu povo, para que a pregação desta mensagem seja uma pregação que atinja olhos e ouvidos, em nome de Jesus. Amém.